No segundo vídeo desse Mãos à Obra, o tema é marcenaria sob medida. Eu estou no mesmo hall do vídeo passado, olha só, aquela parede de esculturas está aqui atrás de mim, mas hoje a gente vai falar sobre toda essa marcenaria sob medida, esse painelzão ripado e essa estante gigante atrás de mim. Mas a gente vai começar pelo ripadinho. Os painéis ripadinhos são uma tendência muito forte na decoração e sonho de consumo de quase todo cliente. São muito bacanas para serem usados em extensões grandes, onde a gente precisa de um pouco mais de movimento do que um painel liso. Geralmente, a pergunta que não quer calar é: que dimensões usar nesse ripadinho? Ripa mais larga, mais estreita, mais profunda ou mais rasinha? Então eu trouxe uma trena e alguns exemplos para a gente comparar os efeitos. Aqui nós tínhamos 2 pontos para levar em conta antes de decidir o tamanho dessa ripa. O primeiro era a extensão da parede, quase 13 metros de parede. E o segundo é que ao lado nós temos aquela parede de esculturas. Então o painel ripado ele não poderia brigar com a parede de esculturas. Era para ele ser basicamente um pano de fundo, um elemento coadjuvante. Primeira decisão importante de projeto, que esse painel não fosse até o teto, porque a parede de esculturas ela já era de piso ao teto, então esse painel ele deveria acabar antes e se mostrar um elemento diferente. Segundo, ele deveria ter uma cor próxima à cor das esculturas, para que esses elementos também não brigassem entre si. E terceiro, o mais difícil, geralmente, que as pessoas têm mais dúvidas, é qual o tamanho ideal da ripinha. Nesse caso, nós não queríamos que as ripas fossem muito dramáticas, que o efeito fosse muito dramático, porque esse efeito ele também já estava na parede de escultura. Nós queríamos que ele fosse discreto, suave, mas que não ficasse aquele pano todo liso, como se fosse um painel sem ripa. Então nós usamos ripas. Olha, peraí. 4. Para isso, nós usamos ripas de 4 centímetros de largura, com espaçamento de 1 centímetro entre elas. E a profundidade dessa ripinha também é de 1 centímetro. Nós usamos essa proporção da ripa maior em relação ao friso quando a gente quer um efeito mais suave. Quando eu quero um efeito mais dramático, eu costumo usar a ripa do mesmo tamanho do friso. Olha só como que fica muito mais marcado. Tá vendo? Ele fica mais dramático. 3 centímetros de ripa para 1 centímetro de junta já aproxima a esse que está aqui ao fundo, mas já começa também a se mostrar mais imponente. E um efeito bem suave também é quando a junta ela é rasinha. Esse aqui a gente tem 1 centímetro de afastamento, mas meio de profundidade. Então a gente tem um efeito mais suave, menos dramático nesse caso. Ali ao fundo a gente tem uma porta que dá acesso à capela. Eu já falei no vídeo anterior que nós estamos no prédio da Prozec, que é uma entidade cristã. Então era necessário que houvesse essa porta embutida nesse painel, mas que ela não ficasse totalmente camuflada. Os clientes queriam que a pessoa, quando chegasse nesse hall, percebesse que aqui estava a porta. Como essa porta não tinha uma dimensão muito grande e a gente também não conseguiria fazê-la até em cima, porque aqui já tinha uma viga passando, nós achamos que não ficaria bonito ter a porta lisa e o painel continuar ripadinho para lá e para cima. Então optamos por terminar o painel ripado aqui e todo o restante ficar lisinho, de modo que essa porta ficasse bem marcada. Ainda falta o puxador dela. A primeira ideia é que a gente tivesse uma ripa aqui como puxador. Mas no final das contas, nós mudamos isso em obra. Tá até aqui a marcação, vai ser feita uma cava, né? Comido aqui para dentro dessa porta vai ser feita uma cava para que ela também fique mais visível. E aqui à minha frente nós temos aquela grande estante, que também foi um desafio de projeto. E quais eram os desafios daqui? Aqui ao lado nós temos o jardim de inverno do hall. Aqui à minha direita está a entrada para uma sala de estudos. E ao fundo, nessa área de circulação que dá acesso ao interior do prédio, nós precisávamos montar uma estrutura de apoio a essa sala de estudos, com local para guardar livros, escaninhos e avisos, mas que precisava ser bonita e ter cara de hall, e não cara de escaninho. A ideia foi fazer com que esses 8 metros distante fossem mais dinâmicos, com mais movimento e mais mistura de materiais. Essa estante ela deveria conversar com todos os outros materiais que nós já estávamos usando no hall e no interior do prédio,
como a madeira, aquela parede de pedra, o painel ripado que eu já falei e a cor terracota das paredes. Então nós bolamos uma estante em que a estrutura principal dela fosse de madeira, numa cor muito próxima às madeiras naturais que já estavam sendo usadas no prédio. Usamos alguns nichos com o mesmo acabamento do painel ripadinho, que está aqui à minha frente, e entramos com 2 tons próximos ao terracota, que está na parede, que é um tom mais alaranjado e o outro um pouquinho mais claro, puxando para o milênio. Para que isso também não ficasse muito monótono, muito sem graça, a gente entrou com um 3º tom, que foi o pistache, para dar uma quebrada e uma alegrada nessa estante. Um detalhe importante é que aqui acima nós temos uma claraboia. Já existia uma claraboia nesse local. Então nós tivemos que primeiro fazer essa estante um pouco mais baixa que o limite do teto, para a gente deixar essa luz entrar. E segundo, foi necessário que a gente colocasse um insufilme também nesses vidros, porque o sol ele batia muito forte através dessa claraboia e ele poderia empenar esse MDF. Então nós colocamos uma película de proteção que retém bastante essa insolação. Aqueles detalhes importantes de marcenaria. Onde a gente tem esse caninho, a porta ela está alinhada com a estrutura da estante. Onde nós temos nicho, esse nicho avança 2 centímetros, para dar destaque, para eles se soltarem e não ficar aquela massa toda no mesmo plano. A estante ela foi toda feita em MDF com acabamentos diferenciados. Os nomes desses materiais são, para madeira, eu vou mostrar no catálogo para não ter erro, porque é tudo lançamento e provavelmente muitos de vocês não conhecem. O primeiro deles foi o Ceramic, é a cor que se aproxima mais ao terracota que nós estamos usando no restante do hall. É lançamento. Abaixo dele, um tom abaixo, tem o Millennial, lançamento também, já é aquele rosa, lembra o rosa Millennial mesmo. A cor da madeira utilizada foi o Cinamomo, a madeira é a Cinamomo. E usamos um 4º material, que não é da Bernec, que puxa para o tom pistache, para quebrar um pouco essa composição, como eu falei. Eu vou aproveitar e vou mostrar outros lançamentos que eu adorei. Então nós passamos pelo Ceramic, pelo Millennial e pelo Cinamomo. Esse chumbo é lindo de morrer. Ele, assim como o Ceramic e o Millennial, embora ele seja mate, a cor não é chapada, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber isso pelo vídeo, mas não é uma cor chapada, parece que ele tem ali uma, não sei se é uma texturinha, se é um brilhinho, é alguma coisa que dá uma nuance, diferente da cor mesmo quando ela é totalmente chapada. Esse aqui realmente é o único que eu não gostei. Ele chama Marquina, ele imita o mármore Nero Marquina, que é aquele preto veiado de branco, que é uma pedra que eu adoro, mas eu achei que ficou muito fake, assim, que não colou muito. Esse é um material que eu não usaria, mas enfim, tem sempre quem goste. Esse Panamá também achei um barato, que ele parece uma palhinha, assim, tem uma texturinha que parece entre um linho e uma palhinha, com uma textura bem pequenininha. Achei muito bacana para utilizar em armário de quarto, por exemplo. E um galiano, que é uma madeira lavada, quase crua, também que tem bastante uso. Achei bacana. E esse tom de bege clarinho, que foi o mesmo usado no ripadinho, é o Metallic Suede, que já é um material antigo da Bernec e que eu uso demais. Muito mesmo. No vídeo da fitinha de LED, que eu mostro o quarto infantil, todo o quartinho do João Lucas foi feito no Metallic Suede. Tem vários projetos por aqui que eu já postei que foram feitos com ele. Aí lá, ó, Metallic Suede. Esse tomzinho aqui de um bege bem seco, bem chique. Me conta tudo que você achou desse vídeo nos comentários. Se viu diferença no painel ripadinho, se não viu. Se gostou dos lançamentos, das cores utilizadas, das composições, enfim. Se gostou de tudo, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.